Fala pessoal, seja bem-vindo aí, vamos entender um pouco mais sobre os fundos imobiliários. Uma ótima forma de você ter renda passiva de todos os meses caindo ali na sua conta e deixando um pouquinho mais rico a cada dia. Vou hoje passar para vocês como a gente consegue saber se aquele fundo imobiliário está caro, se ele está barato, como que eu comparo um fundo com outro para ter aquela noção de onde eu coloco o meu dinheiro agora e também ajudar vocês a entender o quanto que você precisa para conseguir chegar naquele ponto ali que você fala, cara, essa renda passiva agora realmente vai fazer efeito ali na minha vida, vai me deixar um pouco mais tranquilo. E também ali por fim a gente faz uma carteirinha ali e tenta entender um pouquinho mais como que a diversificação pode ajudar a gente. Então vamos para a tela do computador agora. Então aqui eu já tenho uma planilha aqui, se vocês comentarem aí, que pedirem, eu mando para vocês essa planilha com alguns cálculos ali que pode ajudar bastante vocês. Eu já trouxe aqui para vocês o MXRF11, que é um fundo muito utilizado, a maioria das pessoas acaba tendo ele como o primeiro fundo ali que você acaba investindo. O HGLG11, que é um fundo de logística muito bem falado aí no mercado também. E o XPMOL, que também é um fundo que é bem conhecido no mercado. E agora a gente vai tentar pegar mais um fundo para a gente aprender a preencher aqui a planilha. E aí a gente começar a ter uma noção melhor do que cada ponto aqui vai falar para a gente. Então primeiro eu venho aqui em ferramentas no Rocket Trader, procuro por raio-x, onde a gente vai ter todos os pontos ali envolvendo a parte de fundos imobiliários. Então o que você pensar de fundo imobiliário você consegue ter acesso por meio dessa ferramenta. Então aqui eu posso pesquisar o fundo imobiliário que eu quiser. Então vamos colocar aqui um exemplo XP SF11, que é um fundo de fundo, então um fundo diferente. Aqui eu vejo o preço que ele tá, 6,6. Então vamos colocar o nome do fundo, o valor que esse fundo está sendo negociado e também o dividendo que ele está trazendo para gente. Vamos buscar aqui, eu venho em proventos e pego esse valor aqui de 12 meses, 0,786, coloco aqui na nossa planilha também. E agora vamos entender o que isso daqui está trazendo para a gente. Aqui é a precificação. Nessa metodologia a gente não vai fazer um valuation, ver o quanto aquele ativo realmente vale. A gente vai usar outra visão. Aqui a gente está buscando renda passiva, certo? Se eu estou buscando renda passiva, eu quero saber o quanto aquilo ali vai me trazer de dividendos e vai me ajudar a construir esse meu patrimônio a longo prazo para que caia toda semana. Toda semana não, todo mês. Toda semana também, se você, dependendo da forma como você pegar o fundo imobiliário, você consegue mapear ali para toda semana cair um pouco, mas o ideal é você fazer um compilado mensal. Então aqui eu estou colocando aqui nessa parte superior esse 8%, que é uma taxa que eu espero de retorno. No começo o pessoal usava muito essa metodologia pensando em 6%, que era mais ou menos um valor aceitável ali para a economia, um valor aceitável. Só que a gente está trabalhando com juros de 15%, a gente está trabalhando com juros muito altos. Então a gente precisa controlar um pouquinho mais o quanto a gente está pedindo para receber de dividendos. Se eu colocar meu dinheiro lá na Selic, eu estou recebendo 15% ao ano. Então eu não posso correr risco, porque o fundo imobiliário acaba tendo um pouco mais de risco que a parte de tesouro, e mesmo assim pedir o mesmo valor. Isso aqui não faz sentido quando a gente começa a pensar em risco-retorno. Então o primeiro ponto, vamos pensar uma ideia de o quanto eu espero receber só de dividendos. Aqui a gente não está falando ainda da valorização dos fundos imobiliários. Então o quanto eu vou receber de dividendos por ano para mim valer a pena comprar aquele ativo. Então aqui ele vai me dar o valor máximo que eu posso pagar para que eu tenha realmente essa porcentagem que eu estou colocando. Hoje em dia, por conta dos juros altos, toda a forma como a economia está vindo e não tendo um cenário de que talvez vai cair esses juros, a gente pode trabalhar até com 10%, que não tem problema. Então aqui, quando a gente coloca 10%, vocês vão ver que agora ficou até negativo o HGLG11, antes estava positivo. Então é um bom cenário para a gente entender um pouco mais o que isso aqui está trazendo. Então vamos lá, eu tenho o valor do ativo, o quanto ele me paga por ano, e aí aqui eu tenho o valor máximo. O que é esse valor máximo? Eu pego esse dividendo anual
e trago para saber esses 10% quanto que eu tenho que ter o preço máximo que eu vou pagar. Nesse caso aqui, eu posso pagar até 11,40, que eu vou estar recebendo esse 1,14 anual, que vai ser equivalente a 10%. Então, eu colocando 11,40, eu vou receber esse 1,14, que vai ser esses 10%. Então, me dá uma visão de quando é o máximo que eu posso pagar. Então, não é qualquer valor que eu vou ver que está barato ou caro. Eu vou ver de acordo com o que eu quero receber, o quanto eu quero colocar no meu bolso, que nesse caso, 10%. No caso do HGLG11, para que esse valor seja de 10%, eu estou falando que eu preciso pagar no máximo no fundo imobiliário R$ 132. E aí aqui nesse upside, eu estou comparando o valor máximo com o valor que eu tenho de mercado no dia de hoje. Então se eu estou com um valor de mercado de R$ 156,12 e para ganhar esses 10%, o máximo que eu posso pagar é 132, ele acaba ficando fora dessa minha margem. Então, não sendo um bom ativo para mim realmente realizar essa compra. Eu vou estar pagando mais caro do que eu gostaria. Então, aqui é legal também, às vezes, a gente brincar um pouco para entender como que o mercado está precificando. Então, deixa eu colocar aqui, ó, 8%, que aí você já vê que começa a ficar positivo todos os ativos. Então, dá uma visão um pouco melhor, sabe? Então, aqui o HGLG11, 10% ele está mais caro, mais 8% ele está bom. Vamos testar com 9% para ver. Então eu consigo balizar para ter uma visão de quanto que eu posso ganhar anualmente por cada ativo. Nesse caso ali, HGLG11 ficaria mais ou menos na casa dos 8,5%. Então eu ponho o quanto eu quero ganhar e ali ele me traz o valor máximo que eu vou pagar. Já tendo o valor máximo ali de cada ativo e sabendo mais ou menos o quanto eu quero ganhar por ano, eu começo a fazer a segunda ponto, que é a comparação entre meus fundos imobiliários. Então ali eu vi que já estava barato, então eu dou um check naqueles ativos e vou para o próximo nível. Agora eu vou ver qual que está me pagando mais dividendos com a mesma quantia investida. Então aqui vamos fazer uma base 1.000. O que eu estou fazendo então? Eu estou falando para ele que eu quero ganhar R$1.000 por ano. E quantas ações, quantos fundos imobiliários eu vou precisar para que eu consiga ter esses R$1.000 por ano? O R$1.000 aqui ele serve como base para mim poder comparar um com o outro e ter uma noção ali de quanto colocar todo mundo no mesmo valor e ficar mais fácil, sabe? Então aqui são as quantidades necessárias. Se vocês forem ver, tem fundos que são mais caros e aí você acaba precisando de menos quantidade e tem fundo que é muito mais baratinho, você precisa de mais quantidade. Mas o ponto que a gente tem que estar de olho mesmo é o valor necessário. Porque aqui eu estou falando para você o quê? Quanto menos dinheiro eu estou precisando para chegar no mesmo lugar. Então, pensa comigo como se fosse o Waze. Eu tenho uma rota final e ele vai me dar vários caminhos. E aí eu posso escolher, eu quero um caminho mais longo, porque eu não vou pagar pedágio, porque eu não vou pegar uma rodovia, por algum motivo. Ou eu pego o caminho mais curto, que às vezes eu tenho que pagar um pedágio. Vamos entender o pedágio aqui como se fosse um pouco mais de risco naquele ativo. Então, eu preciso saber o que? Eu vou chegar no mesmo ponto, o meu destino final, nos dois casos, é o mesmo, só que aqui eu estou olhando com uma visão que eu tenho vários caminhos. E aí vamos ver os caminhos que eu tenho. Eu tenho o caminho do MXRF11, que é para mim investir R$ 8.333,33. Com isso, todo ano eu vou ter R$1.000. Já no HGLG11, eu vou ter que investir R$ 11.827,27 para chegar nos mesmos R$1.000 por ano. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver que o maior de todos acaba sendo o HGLG11, seguido pelo XPMOL, que é o XPML11, vem depois o MXRF11 e por fim o XPSF11. Então aqui eu tenho uma ideia de ranking de qual que o meu dinheiro vai ser melhor aproveitado. Quanto menos eu vou investir para receber o mais. Aqui, nesse ponto e no primeiro, eu estou passando pela ideia de que você já fez uma triagem daquele fundo imobiliário,
uma triagem para saber se aquele fundo imobiliário realmente é bom, ele realmente paga dividendo sempre. Então eu tô com aquela visão e aquela ideia de que você já passou por aquele ativo e tem uma noção do que ele consegue pagar, de como que é a característica dele, e você já linkou ele para sua carteira. Você já acredita que é um bom investimento. Então aqui eu pensando que esses 4 são um bom investimento, eu começo a olhar disso. Ah, se teve uma valorização maior esse mês de tal ativo, do MXRF11, aí eu faço o comparativo novamente e entendo qual que é o melhor para me colocar o aporte naquele momento. E aí agora a gente começa a entrar na parte de renda passiva. Se eu estou investindo em fundo imobiliário, o meu foco principal vai ser essa parte de renda passiva. É muito difícil a gente olhar para um fundo imobiliário e pensar ele como a ideia de valorização patrimonial muito expressiva. É mais isso de renda passiva. E aí aqui eu trouxe uma ideia aqui para vocês. Vamos pensar que a gente vai ganhar R$ 1.500 por mês. Então minha renda mensal que eu estou buscando é R$ 1.500 por mês, para mim ficar feliz ali com o meu investimento e o quanto que eu preciso ter com isso. Aqui eu peguei o ativo, que a gente está vendo, o valor do ativo e o dividendo que cada um está pagando anual. Com isso eu fiz esse valor aqui que eu quero ter mensal, de acordo com os dividendos, para saber o quanto que eu preciso ter de cada ativo. Nesse caso aqui, MXRF11, eu preciso ter 15.789 ativos, que eu vou ter meus R$ 1.500 todos os meses. E aí aqui a gente já começa a ter uma visão do quê? O valor necessário que eu preciso para cada ativo. Então é mais ou menos a mesma ideia que a gente estava tendo no momento anterior, para ver qual que ativo eu preciso de menos dinheiro para chegar no mesmo destino final. Então o ponto final de todos esses daqui acaba sendo o mesmo lugar, e aí eu faço o quê? Uma calibragem, dou um ajuste para que eu consiga melhorar esse meu aproveitamento do caminho. E aqui por final eu trouxe um diferente, que é a renda passiva por carteira. Vamos sempre pensar que a gente não pode colocar todos os ovos numa cesta só. Então eu preciso diversificar os meus investimentos. Eu preciso colocar um pouquinho em ações, um pouquinho em fundo imobiliário, um pouquinho em renda fixa, mas dentro desses ativos a gente precisa diversificar também. E aqui é um caso que eu trouxe para vocês. Eu peguei esses 4 ativos que a gente está analisando e diversifiquei ele com a ideia do quê? Cada um vai me dar um pouquinho de dinheiro para me compor esses R$ 1.500 por mês. Então aqui nesse caso eu fiz uma divisão porque cada um vai me dar 1/4 desses 1.500, e aí quanto que eu vou precisar de cada fundo imobiliário, que seria esses valores aqui, 3.947, depois 341 HGLG11, e aí eu faço o valor necessário. Nesse gráfico você consegue ver qual que é a proporção de cada ativo que a gente vai precisar. O HGLG11 no caso é 32% dessa carteira, aí a gente pode ver aqui o XPSF11, são 21% da carteira. Então ele vai muito de acordo com aquilo que a gente estava conversando antes, de aproveitar ao máximo o caminho, diminuindo a rota, só que agora eu estou misturando as volatilidades para me correr um pouco menos de risco. E aqui essa planilha aqui, se vocês comentarem bastante aí e pedir, eu passo para vocês, vocês conseguem fazer um cálculo para ter uma ideia de quanto que você precisa para chegar lá. Então aqui eu estou falando de R$ 1.500, vamos supor que você precisa de R$ 3.000 ali para ficar um pouco mais tranquilo. O quanto que eu vou precisar estar investido ali no total? Nesse caso, fazendo essa forma de carteira, eu preciso de R$ 334.720,64. Só que se a gente for pela oportunidade ali mais em conta, o que está aproveitando mais esse valor, a gente iria no XPSF11, que eu precisaria só de R$ 277 mil investidos. Então aqui você consegue brincar, você consegue pegar outros fundos, você consegue buscar outros ativos e ir colocando nessa planilha e fazendo esse comparativo e melhorando cada vez mais essa parte de investimento em fundo imobiliário. Então aqui eu tentei passar uma forma completa de vocês conseguirem dar os próximos passos com o fundo imobiliário. Você já escolheu o fundo imobiliário, agora você vai pegar e tentar entender um pouco mais o valor dele, o preço dele, entender um pouco mais como que ele pode compor ali nessa carteira e quando vale a pena colocar mais em um do que em outro.
Então comenta aqui para mim se faz sentido para vocês, se vocês gostaram assim dessa forma de análise, se vocês querem que eu coloque essa planilha aí para vocês. Então me segue aí para vocês conseguirem ver cada vez mais vídeos assim, para a gente conseguir descomplicar o mercado financeiro para vocês. Então valeu pessoal e até uma próxima!